mais velha de uma turma. Ela é a irmã mais velha de uma turma de 4 homens. Ela sobreviveu e ainda virou referência. Sendo casada com o Jonatas há 40 anos, eles construíram uma história linda, firme e cheia de propósito, que gerou 2 frutos, o Júnior e o Daniel. E hoje, vovó criativa e amorosa de 5 pequenos. E sim, ela governa esse reino de crianças com tinta, abraços e histórias. Ama ovelhas e ama pintura. E com tanto carinho e cuidado, consegue pastorear e ser artista ao mesmo tempo. Uma mulher antenada, que sabe sempre os melhores restaurantes, hotéis e passeios. O Google que se cuide, viu? Faz questão de ajudar qualquer pessoa a qualquer hora. Com um jeito firme e doce ao mesmo tempo, que faz questão de lembrar que Deus está no controle. Já fez balé, o que explica a elegância, ama estudar sobre alimentação saudável e ela cozinha tão bem que, sinceramente, deveria estar no MasterChef. Mas ela preferiu ficar abençoando a gente. E a gente agradece. Há 25 anos, ela é pastora sênior da Igreja Nova Aliança de São Paulo, conduzindo com força, graça, sabedoria e aquele toque único que só ela tem. Intensa, criativa, amorosa e, principalmente, cheia de Deus. E agora, eu vou parar de falar, porque se eu continuar contando tudo que ela é, esse vídeo vira uma minissérie. Então, com vocês, antes que eu entregue mais spoilers da vida dela, pastora Cíntia. Essa turma botou uns detetives por aí, né? Glória a Deus. Essa aqui é a minha querida pastora Cíntia, que ela nos cobre, ela e o pastor Jonatas, né? Nós andamos juntos há 22 anos. Sentamos juntos quase todos os meses, quando, né, na correria, a gente... Sentamos e comemos, viu, gente? Você viu que ela faz comidas saborosas, né? Mas não é ela que faz, não. Sempre quando nós estamos juntas, nós estamos correndo, né? Então, nem sempre dá para fazer essa comidinha. Mas eu louvo ao Senhor pela vida da Cíntia. Eu sempre falo isso, né? Nós estávamos em Curitiba, no Siloé, e a pastora Lígia apresentou a pastora Cíntia. E eu senti, né? Foi igual Isabel e Maria. O ventre, né? Ela é Isabel. E ela é a Maria. E aí eu senti aquilo, falei, nossa, Senhor, né? Não entendi. Depois de, acho que mais ou menos 2 anos, a Cíntia foi enviada para São Paulo e depois se tornou minha pastora, né? Que nos cobre, amiga. Então, eu louvo ao Senhor, que foi o Senhor que fez isso, o Senhor faz isso, né? Essa ligação, e eu louvo a Deus pela vida da Cíntia, a família dela. Conheço, né, a pastora Cíntia há muito tempo. Nós temos uma história, eles que nos ungiram pastores, ela e o pastor Samuel, então eu louvo a Deus por tudo isso, o que o Senhor está fazendo, e que você seja abençoado com essa palavra agora. Amém, amiga? Amém. Obrigada. Eu já dei o tempo dela, tá, gente? Gente, brincadeira. O que eu vou pregar depois da pastora Vera e da pastora Débora? Vamos levantar e vamos fazer uma oração e vamos almoçar, né? Mas que privilégio poder ouvir as minhas amigas, né? A pastora Lélia está aí ouvindo, mas é uma mulher poderosa também, uma palavra, uma unção do Senhor. E que presente, né? A gente poder ter amigas que caminham juntos com a gente, né? Nos desafios que nós temos como filhas de Deus, nem como pastoras, né? Porque pastora não é diferente, não, gente. Às vezes é até pior, porque fora as nossas cargas, nós temos outras, né? Do rebanho que o Senhor nos confia. Mas é um privilégio, né, queridas, nós escolhermos estar aqui nessa manhã para ouvir o que Deus quer falar conosco. Amém? Enquanto nós estávamos adorando, eu sentia como que uma garoa, um orvalho tão precioso da presença de Deus descendo sobre nós, sobre o nosso coração. E Deus me deu uma visão de uma árvore que estava meio querendo cair. E tinha um pau segurando essa árvore. Vocês já viram uma cena como essa? De uma árvore e ela está inclinada, e daí coloca um pau lá para ela não quebrar e ela não cair. E é interessante porque
quando eu estava orando por esse tempo, e estava falando, Senhor, tem misericórdia de mim. A Débora vai pregar, a Vera vai pregar, Senhor, né? O que eu vou pregar? E Deus começou a falar comigo sobre raízes, né? Gente, que desenho lindo, não é verdade? Esse desenho aqui é você, depois da conferência. Amém? Raízes fortes que estão se estendendo com tronco e cheia de frutos. E aí eu estava pensando, e muitas vezes eu escuto, não é, mulheres abrindo o coração, dizendo, Senhor, pastora, eu amo tanto a Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou na célula, eu estou servindo, mas tem situações na minha vida que não mudam, que, sabe, eu estou lá patinando, estou dando o meu melhor, mas a coisa não vai para frente. Quem já sentiu isso? Levanta só o dedinho, né? Todas nós. E Deus estava me falando, fala sobre as raízes. Então, nessa manhã eu quero iniciar perguntando, como está a sua raiz? Como está a sua raiz? Queridas, uma mulher enraizada é uma mulher que tem raízes fortes, raízes que vão avançando, que vão lá no mais profundo. E ali elas vão encontrando, como a pastora Vera lembrou, pedras e tantas coisas, né? Mas elas estão em busca das águas que passam lá, né? As fluviais, né? Isso, pastora? Pastora professora, né? E é isso que o Senhor deseja para cada uma de nós. Mas muitas vezes, mesmo sabendo, nós não entendemos por quê. Nós não aprofundamos tanto na palavra. Tanto como Ana, né, de sermos corajosas e avançarmos e lutarmos pelo nosso milagre. E o Senhor estava trazendo ao meu coração o versículo de Mateus 7,16, que diz assim, vocês serão reconhecidos pelos seus frutos. Então, se o teu fruto está lá, tem ira, tem gritaria, tem desânimo, enfim. Se a gente for falar, né, tantas coisas. Nós precisamos entender que isso é o que está fora, porque raiz a raiz está enterrada lá, e a gente não tem nem noção do que está ali debaixo da terra. E nessa manhã, ainda é manhã, hein, porque a gente não almoçou, né? Deus quer caminhar com você nesse lugar, para que você tenha os seus olhos abertos e você possa identificar como está a sua raiz. O Salmo 1:3 diz, não é? É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que ela faz, prospera. Quantas querem, em tudo que fizer, você possa ver a prosperidade de Deus? Amém? No relacionamento com o esposo, com seus pais, né? Nos relacionamentos com filhos, enfim. Quem deseja? Eu desejo. E eu quero prosperar em tudo. Por quê? Porque há promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha descendência, como há as promessas do Senhor, querida, sobre você e sobre, né, a tua casa. Então, nesta manhã, né, eu quero te fazer essa pergunta novamente: como está a sua raiz? E para falar essa palavra, eu fui pesquisar, né? Fui lá para o Google e coloquei lá, raízes doentes. Como identificar? Daí eu estava ouvindo um engenheiro agrônomo e ele estava falando o seguinte, olha, para você descobrir
que a raiz está doente, que a raiz está podre, você tem que cheirar. Se tiver um cheiro ruim, cheiro de podre, é porque essa raiz está doente, ela foi contaminada por fungos e bactérias. Dá uma cheiradinha aí na sua irmã, faz já. Ô, irmã, não passou desodorante ou está vencida, como é que é? Mas ele fala isso, né? Que a primeira coisa que você observa é cheirando. E se ela tiver um cheiro ruim, já está identificando que foi contaminada por fungos ou bactérias. E a segunda coisa que acontece é que se você balançar, ela não está firmada, ela está meia capengando. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, querida, vai curar a tua raiz. Amém? Você vai sair deste lugar amando a palavra de Deus, amando a presença de Deus, e você vai se aprofundar, não é? E vai beber da água viva que o Senhor tem preparado para a tua vida. Amém? Então, nós precisamos entender que o fungo, que aquela bactéria que está danificando, destruindo aquela raiz, ela não surgiu do nada. Não foi assim que aconteceu. Um dia amanheceu e a raiz ficou doente. Não. Então, não é? Como que eu falei, como que eu vou identificar se a minha raiz está doente? Aquilo que eu falei. Ai, mas se eu amo a Deus, eu sou tão fiel, já fui no encontro, já fiz libertação, transição, tudo que é aí, esses negócios que tem, eu já fiz. Mas ainda tem coisa na minha vida que não mudou, que é mais forte do que eu, que me prende, que não deixa eu romper. Por que eu ainda tenho inveja da irmã, que ela chega lá com aquele cabelo maravilhoso e o meu tem que ficar lá, né, passando chapinha? Por que aquela irmã lá faz uma dieta e funciona com ela e comigo não? Só de respirar eu já, né? Ou por que Deus abençoa aquela irmã e eu estou aqui, faço até mais coisas do que ela e a coisa não vai para frente? Então, pede agora para o Espírito Santo começar a identificar, trazer a luz no teu coração, não é? O que está cheirando aí de ruim? E sabe, amada, eu quero te dizer uma coisa, as nossas raízes começam no solo da nossa família, não é? Todas nós somos afetadas pelo nosso núcleo familiar. Então, se você nasceu num lar onde você tinha a presença do seu pai e da sua mãe, olha, você é muito abençoada. Porque a presença do pai, o que ela nos comunica? 3 coisas. Nós não vamos se aprofundar nisso, mas eu vou fazer um pano de fundo para você começar a perceber da onde está vindo o cheiro ruim, da onde que tem aí fungos e bactérias. Então, a presença do pai comunica 3 coisas: a direção, limites e segurança. Você já viu pessoas que crescem sem a presença do pai? Muitas vezes está batalhando para atingir, mas qual que é o meu propósito? Né? O que a gente, né? A pessoa sem direção. Porque o pai é aquele que dá a direção, sabe, que indica o caminho, né, os limites, até aqui você vai, aqui não, não é? Limites de proteção, não é? Limites que te dão segurança. E o destino, o propósito, e de nós liderarmos, né, a nossa própria vida, isso vem da presença do pai. Mas você pode dizer, eu tive um pai ausente, eu tive um pai alcoólatra, eu tive um pai que me abandonou.
E sabe, amadas, eu sei muito bem o que é isso, né? Vocês conhecem meu testemunho, né? Eu nasci numa família grande, eu era rapa do tacho, amava a minha irmã mais velha, até que um dia eu descobri que a minha irmã mais velha era a minha mãe. Eu fui gerada fora de um casamento, minha mãe, né, jovem, solteira, e eu fui registrada no nome dos meus avós. E para mim isso foi algo muito difícil, né? Apesar de ter o meu avô como uma figura de pai, o meu padrasto, tinha lá um buraco, né? E muitas vezes eu lutei em questão de me sentir protegida, né? Tipo assim, as pessoas aprontavam comigo e eu tinha que lidar com o negócio. Agora, eu via que aquelas minhas amigas que tinham pai, elas tipo assim, ó, tá vendo? Meu pai tá me defendendo. Meu pai tá cuidando de mim, né? Então a gente cresce, não é? Na ausência da figura do pai. Né? Todas essas coisas, você muitas vezes patina na vida, você não atinge, não é, o propósito de Deus pelo qual você foi criada. Gente, isso é uma raiz doente. Algo que nos impede de viver o melhor de Deus. E na família também a presença da mãe, ela é muito importante, porque também a mãe comunica 3 coisas. Os vínculos, a nutrição e a organização. Então, quem teve o privilégio de crescer com uma mãe presente, amorosa, que construiu vínculos, né, que construiu pontes do coração do pai para os filhos, dos filhos para o pai, né? Uma mãe sábia que nutriu, né, as emoções. Quantas vezes eu estava em casa, meus filhos chegavam, não é, da escola e sondando aquele tempo de mesa, a gente descobria, né, de coisas que eles enfrentaram, que foi difícil para eles. E naquele momento a gente podia nutrir como mãe. Filho, vamos orar por esse amigo seu. Você vai perdoar. Deus vai agir. Né? E passavam dias, eles voltavam, mãe, aquela pessoa que me chutou, que brigou comigo, ele mudou comigo, né? Então, a mãe tem esse papel, né, de criar esse vínculo, essa nutrição e de organização, né? Muitas vezes o homem, ele é o líder, mas fala a verdade, gente, quem organiza tudo, quem que é? É a mulher. Se chegar numa casa que só tem homem, o que acontece? Gente, tem sapato até no lustre, né? Tá lá. Tem cueca ali em cima da mesa, sei lá o quê. Mas a presença de uma mulher, ela traz o quê? Organização. Tudo funciona gostoso, né? Tá limpinho, tá preparado aquele ambiente. Ou então, né, nós, como agora a gente está fazendo eventos, a mulherada está organizando tudo, não é? A gente só manda os homens, é ou não é, irmãs? Que estão aí na organização, né? A gente fala, faz isso, vai ela, né, tal. Por quê? Porque está dentro da gente. Então, a ausência do pai vai trazer sobre o filho, a filha, desorientação, né? E isso gera dentro de nós um espírito, uma raiz de orfandade. E nessa raiz de orfandade a gente lida com rejeição, né? Por que o meu pai me abandonou? Por que o meu pai agiu dessa maneira? Por que a minha mãe não foi a minha amiga, não cuidou de mim, não nutriu? Estão comigo, gente? Estou falando alguma coisa aí que vocês não concordam? Todas nós, amadas, nós fomos geradas e crescemos muitas vezes num solo, não é? Aonde havia, não é? Toda essa situação. Então, muitas vezes a gente não está conseguindo desfrutar do que Deus tem preparado, das promessas, do que Deus já falou a teu respeito. E muitas vezes, mesmo que Deus te prospere, te abençoe, você não consegue romper, você não consegue desfrutar
não é? Daquilo que Deus está te dando. Então, a gente se acua, recua, não é verdade? Né? Se sente diminuída. Muitas vezes a rejeição traz sobre nós aquele sentimento de não pertencer. Eu não pertenço. Você está lá na escola, eu não pertenço. Você está aqui na igreja, eu não pertenço. Você está lá na célula, você vê todo mundo se abraçando e caminhando, e você se sente totalmente à parte do que está acontecendo. E eu quero te dizer que o problema, amada, não é o lugar, mas é o nosso coração. Uma pessoa que lida, não é, com rejeição. E eu posso dizer para vocês de carteirinha, né? Eu sei o que é lidar com a rejeição. Porque eu pensava assim, falei, puxa vida, né? Eu tenho um pai, e esse pai nunca quis me conhecer. Né? Então, são raízes que são tão profundas, estão lá dentro. Né? E nessa rejeição vem a dor. Né? E você muitas vezes tem que fazer um esforço para ser amada. Então, a pessoa que tem rejeição, uma das coisas que ela faz, ela não diz não. Porque ela não quer ser rejeitada. Quantas vezes, e às vezes ainda, eu faço da tripa os corações para corresponder ao que a pessoa quer. Mas isso traz um desgaste, traz um estresse. Porque, sabe, tem algo lá dentro, não é? Que não me deixa desfrutar do que é servir, do que é poder, né, abençoar uma outra pessoa. Amém, gente? Então, às vezes, tem aquele sentimento, eu estou sozinha, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, ai de mim. Ou então eu não posso confiar, não posso depender de ninguém, não posso confiar no meu marido. Por quê? Porque eu tenho esse sentimento de rejeição. Ou então, muitas vezes, a gente sempre está na defensiva. Por quê? Porque a melhor arma é o ataque. Não é? Para você se defender. Quantas mulheres ásperas, mulheres, não é? Que são iradas, né? Você nem chegou perto, ela já levanta aquela barreira, já vai para cima de você. Por quê? Eu preciso, olha lá, o pauzinho segurando a árvore que está capengando, não é? Então, amada, eu quero te dizer uma coisa. Hoje, o agricultor está aqui. O Espírito Santo está aqui para penetrar na tua raiz. Se é de orfandade, se é de rejeição, se é de depressão, sabe? Se é síndrome do pânico, não importa. A gente sabe que está cheirando ruim. A gente sabe que está doente e que a gente não vai capengar. Mas hoje é o dia que o Espírito Santo vai nos dar força, cura, vigor, para que a gente possa penetrar, amém? Em tudo que Deus tem para nós. Amém. Nessa manhã, eu estava orando e falei, Deus, quem pode mais identificar essas raízes doentes? Né? E Deus trouxe no meu coração a história de José. Né? José, quem nunca ouviu falar sobre José? Levanta a mão aqui, só para... Ótimo, então eu posso avançar em muita coisa, sem ter que ficar lendo, porque já tem gente que está... Estou ouvindo roncos de barriga aqui. Gente, qual foi o solo que José cresceu? Vamos lá, me ajuda. De ciúmes, pode falar. Rejeição, inveja, ódio, a perda da mãe tão pequeno, não é? Ele já assim vivendo isso. E a gente vê que o solo que ele estava era esse solo de disputa,
né, de dizer, olha, eu tive um sonho, não sei te dizer, mas vocês todos, né, estavam inclinando e eu estava ali. Então, o solo que José cresceu era um solo que estava o quê? Contaminado de fungos e bactérias. E eu quero te perguntar, qual é o solo que você cresceu? Qual é o solo que você fincou as tuas raízes? Imagine José, o filho preferido, não é? Ganhou aquela capa e o pai provavelmente queria suprir, não é, a presença da mãe, mas isso gerou entre os irmãos uma preferência, e essa preferência foi gerando ódio no coração dos irmãos, não é? E toda essa situação, eles fizeram um plano para matar José. Vocês lembram disso? E o que eles fizeram? Não é? Depois que estava lá na cova que jogaram ele, eles venderam José para o Egito. Obrigada aí, hein, quem fez esse barulho, porque tinha gente que já estava indo para o terceiro céu, né? Dá um cutucão na tua irmã aí. Gente, vamos fazer uma coisa. Pega aqui no ombro dela, abre os teus braços. Todo mundo. Agora vai para lá. Vai para cá. Vai para lá. Agora dá um puxão mais forte. E dá outro. Vira para tua irmã e fala, fique esperta. Porque tem uma mensagem aí. Amém. Então nós vemos que José estavam com as suas raízes doentes. E é interessante que ele foi arrancado do seu solo e foi plantado aonde? No Egito. Uma das coisas que o engenheiro agrônomo falou, que depois que você cheira, tá aquele cheiro ruim, você já identificou que a raiz, né, tá contaminada, tá doente. Sabe qual que é o próximo passo? Ele é tirado daquela terra, que eles chamam de substrato, né? Não sei porquê, né? E ela é tirada desse substrato, por quê? Aí ele vai cuidar da raiz, vai matar os fungos, as bactérias, pararará. Só que ele não vai voltar para aquele solo, porque aquele solo está contaminado. E José, interessante que Deus tinha sonhos, Deus tinha um propósito para a vida de José, mas Deus sabia que se ele permanecesse naquele solo, ele ia morrer. Então ele é tirado daquele solo e Deus coloca ele no Egito. Sempre que Deus nos permite passar por momentos difíceis, apesar das nossas orações, sempre que Ele parece não nos ouvir, tenha isso em mente. Grandes coisas estão por vir. Vira para sua irmã e fala, grandes coisas estão por vir. Sabe, gente, José estava sendo preparado, podado, não é, para uma grande missão. E Deus, não é, estava colocando ele naquele lugar, onde ele ia passar por desafios. Mas aquele desafio não era o diabo que estava agindo, não. Era o Espírito de Deus preparando ele para a missão, para o propósito, que era muito maior do que a sua vida. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz com a gente. Às vezes a gente não entende, Senhor, por que eu nasci nesse solo? Por que eu tive um pai assim, ou eu não tive? Ou por que eu tive uma mãe? E Deus, por que tudo isso? Sabe, amadas, Deus tem algo tremendo para a tua vida.
E isso não é para você só dar folhas, mas é para você gerar frutos que vão alimentar outras vidas. Uma das coisas de uma árvore forte, ela dá sombra, não é verdade? Então, um lugar que não tem árvore nesse sol é de lascar, né, gente? E sabe, queridas, que Deus quer que nós sejamos árvores, né, frutíferas, mas também que dê sombra. Quantas vezes nosso marido, nossos filhos chegam em casa precisando de uma sombra e a gente está com espinho. A gente está lá com aquelas folhinhas verdes, porque graças a Deus, né, foi na célula, foi no culto, mas a gente está seca. E aí, às vezes, a gente não entende por que o marido não gosta de estar em casa, por que os filhos gostam de estar mais com os amigos do que com a gente. E nós precisamos dar, sim, folhas e frutos, não é? Então, quando a gente olha para a raiz, a gente vê que a raiz é algo que ninguém vê. Ninguém conhece a tua história, ninguém conhece o teu solo, não é? A tua herança familiar. Mas, queridos, minhas queridas, tudo que nós somos, ela reflete as nossas raízes. Né? Às vezes você fala, nossa, pastora Cíntia, aquele docinho, né? Ela é tão calma. Quem sabe lá, se tivesse entrevistado o pastor aí, né? Para falar, eu acho que ele ia falar isso. Mas ele também ia falar, vocês não sabem como que essa mulher é. Né? Porque eu também, queridas, eu tenho situações na minha vida que eu tenho que ir para a palavra de Deus, falar, Senhor, poda, Senhor, limpa, Senhor, arranca, né? E nós vemos que José, queridas, ele estava sendo provado, podado para um grande propósito de Deus na vida dele. E a gente, quando vai lá depois, quantos se comprometem que vão ler a história de José hoje com outros olhos? E que você vai se identificar no processo que ele viveu, né? A gente vê que Deus levou ele para lá, ele foi, não é, comprado por Potifar, e ele era tão próspero, ele era tão íntegro, não é? Ele era um homem, não é, confiável, que Potifar colocou ele sobre todo o governo da sua casa, não é? Mas a gente sabe que a Potifeia, né, deu em cima dele. E qual foi o resultado da integridade dele? Foi para onde? Como governador? Para onde que ele foi? Raízes foram aprofundando. Talvez ele não entendeu. Peraí, Deus, o Senhor falou, né, tanta coisa. Eu fui arrancado da minha casa. Fui tirado da minha família. Fui vendido pelos meus irmãos. Gente, pensa que dor. Que triste, que difícil você ser rejeitado pelos seus irmãos e saber que eles queriam te matar. E por uma misericórdia do outro, você foi só vendido como um escravo. Arrancado do seio familiar, indo para um outro país, uma outra língua, outros costumes. E aí quando José faz o melhor dele, ele vai parar na cadeia. Só que lá na cadeia, ele não ficou choramingando, ele não ficou reclamando, mas ele foi trabalhar. Sabe, muitas vezes, a gente meio que põe a terra em cima da raiz. E quando ele casou e ele teve os seus 2 filhos, vocês lembram o nome? Manassés e Efraim. Manassés, quem sabe o que significa? Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Agora eu vou te perguntar, vocês acham que foi isso mesmo que aconteceu?
que ele esqueceu de todo o trabalho que ele lascou ali no Egito, as injustiças e fazendo o melhor dele, e que ele se esqueceu de toda a casa do seu pai? A terra estava ali em cima. E ele estava trabalhando, ele estava vivendo uma prosperidade. E depois Efraim vem. E vocês sabem o que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Gente, eu quero te dizer uma coisa, que raízes doentes podem ser esquecidas. Porque a terra está ali. Não mexi, a árvore está capengando. Tem que botar ali o ativismo, né? Aquela madeira para segurar. E a gente acha que está tudo bem. Amada, todas nós temos os nossos Manassés. É ou não é, gente? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão aqui comigo? Ah, Jesus. José, nesse tempo, ele desfrutava de muita prosperidade. Deus havia cumprido o sonho que ele tinha. Ele estava lá como o governador, o segundo homem do faraó, não é? E aí a gente começa a entender as coisas que Deus vai costurando na vida de José e nas nossas vidas. Chegou o tempo de seca, né? De grande fome sobre a terra. José está no lugar que Deus havia prometido, colocado no coração dele. É ou não é, gente? E aí o que acontece? Ele está lá, organizando, trabalhando, e de repente, quem aparece na frente de José para buscar comida? Os seus irmãos. E é interessante que estava tudo quietinho, estava tudo debaixo da terra. E José estava prosperando, a árvore dele estava cheia de folhas e alguns frutos. Mas a palavra fala que quando os irmãos se apresentam a ele, e ele reconhece os seus irmãos, logo de cara ele fala: "Oh, meus queridos, sejam bem-vindos, eu cheguei aqui antes de vocês." Foi isso que aconteceu. A palavra fala que José os tratou de uma maneira áspera. Opa, o cheiro subiu. Não é? E agora? Tem alguma coisa aqui, eu estou tratando meus irmãos de uma maneira áspera. Será que eu perdoei? Será que realmente Manassés, né? Eu esqueci de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai? Será que foi isso que aconteceu? O cheiro começou a subir, não é? E ele tratou os irmãos de uma maneira áspera. Né? Gente, um monte de coisa para falar aqui, mas eu vou cortar, tá? Pra gente... Quantos minutos ainda tenho, pastora? Já não tenho, né? Tô aqui, né? E, gente, foi o seguinte, quando ele se encontrou com os irmãos, ele pulou um negócio aqui que ele não esperava. Tratou seus irmãos de uma forma, não é, áspera. Então, percebeu, opa, tem alguma coisa errada, não é? E muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? O que aconteceu com José? A gente põe lá no esquecimento aquela dor, aquele abandono, aquela traição, não é? A gente põe lá e a gente vai viver a vida. Mas muitas vezes, que eu falei, patinando, não vivendo o melhor de Deus. E naquele dia, José, ao se encontrar com seus irmãos, vendo eles, né, se curvarem,
na presença deles, a palavra fala que ele saiu. E o que ele fez? Ele chorou. Opa, está doendo. Tem fungo aqui, tem bactéria. E a palavra fala que ele chorou. E depois tem todo um processo que foi acontecendo aí, né? Não tenho tempo de entrar. Mas ele bolou todo um plano, sabe? Para meio que mexer com os irmãos dele. E tem um momento, não é? Que ele traz todos os irmãos. E ele se dá a conhecer a seus irmãos, né? Diz aqui, deixa eu ver. No versículo de capítulo 42, versículo 7, diz aqui: José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperadamente: de onde vocês vêm? E eles responderam: de Canaã, para comprar comida. Queridas, esse momento era o momento de confronto com o coração dele, de liberar perdão. Não tem cura, não tem libertação, não tem saúde para o nosso coração se não tiver perdão. O perdão não é para o outro, o perdão é para você. Mas pastora, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui traída. É legítimo você sentir isso. Mas o perdão te prende. E quando você libera aquela pessoa, é você que está sendo livre. Amém? O perdão é o mesmo que soltura do cativeiro, porque você bota aquela pessoa na prisão. Você fez isso. Você, né? E a gente prende aquela pessoa. E o perdão é deixar ir. É soltar alguém e deixar que ela se vá. Então, naquele momento que José se reúne com seus irmãos, e ele percebe que ainda havia um cheiro ruim, tinha lá uma doença na sua raiz, ele vai e ele chora. Então, ao lembrar do passado, de tudo que aconteceu, que aqueles irmãos terríveis fizeram com ele, a palavra fala que ele chorou. A palavra fala: nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então, como dói, gente, lidar, não é, com os sentimentos, com as lembranças ruins, não é, com mágoas, sentimentos não resolvidos e expressos, quando tais pessoas são aquelas que mais deveríamos amar e ser amadas. É onde dói mais, não é verdade? O amigo da escola te rejeitar é uma coisa, mas teu pai, teu irmão, aí pega, aí dói, né, gente? Então eu quero te dizer uma coisa, amada, nessa manhã: para de remoer, porque tem uma diferença grande entre remoer e liberar a dor. Remoer é que você fica lá, porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque não sei o quê, e até chora, sente a dor. Por que fizeram isso comigo? Mas liberar a dor é quando você chora no lugar certo. E você libera, dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Amém, queridas? Então, o que não cura o nosso passado? O tempo, a distância e a espiritualidade. Não é isso que aconteceu com José? Mesmo ele estando lá naquela terra, depois de 20 anos, tanta coisa aconteceu, ainda estava lá aquela raiz podre dentro do coração dele. As experiências mais difíceis são as que Deus usa para nos preparar para o ministério. Aonde está a tua dor? É nesse lugar que Deus vai te podar, Deus vai tratar as tuas raízes para que você seja uma bênção, para que os teus galhos, para que os teus frutos alcancem pessoas que também estão vivendo a dor, não é?
lidando com os fungos e bactérias, né? Com aquele solo contaminado que você passou. E é interessante que depois que, né, José tem esse encontro num outro momento, quando ele abraça os seus irmãos, ele fala da dor dele. Ele fala: eu sou José, a quem vocês enviaram para o Egito. Não foi isso que ele falou? Ele estava expressando a dor dele. Eu sou José, aquele que vocês rejeitaram, aqueles que vocês odiavam, aqueles que vocês, não é, venderam como escravo para a terra do Egito. Amada, como a pastora Débora falou, Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados, as nossas culpas, umas para as outras, para que sejamos curadas. Esse negócio de desigrejado, gente, essa onda do inferno que tem tirado as mulheres, as famílias da igreja, isso é algo para você morrer, para você secar, para você não ter ninguém que vai podar, que vai permitir o Espírito Santo agir na tua vida, quer te isolar para você ficar lá, né? Porque a árvore com a raiz podre que não é tratada, ela vai morrer. Então José, não é? Ele abre o coração e depois ele reencontra com o pai. E um dos momentos mais interessantes, lindos, né, que a gente vê, que quando Jacó já está bem velho, perto de morrer, ele chama todos os seus filhos e ele libera uma palavra para José. Ele diz: José é uma árvore frutífera. Dá para colocar aí para mim? Gênesis 49, 22. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Meu filho, você foi arrancado, mas você foi plantado num lugar onde você se fortaleceu, onde as suas raízes foram, né, mais profundas. E você cresceu, e os teus galhos estão indo acima de toda limitação. É interessante o pai dar essa palavra para ele, não é verdade? Mas falou que ele era essa árvore frutífera. Então antes a raiz estava doente, o solo contaminado, cheio de fungos e bactérias, que levariam a morrer o propósito na vida de José. E depois a gente entende tudo que Deus realizou na vida de José e através da vida de José. Amada, o Salmo 92, até a pastora Vera, falei, gente, não vai sobrar nada para mim, né? Salmo 92 diz que os justos, vocês me ajudam aí? Os justos. Acorda tua irmã e fala, minha irmã, estamos na reta final, minha irmã. Fique esperta, não perde o que Deus tem, né? Os justos, está aí já o versículo? Vamos lá, 92:12, está aí agora? Então fique em pé comigo, vamos ler bem alto, porque ela tem uma chave para a gente. Amém? Vamos lá? Os... Vamos lá. A chave desse versículo. Aonde? Plantados. Hoje o Senhor está te tirando desse solo contaminado. Gente, Jacó e Esaú, né? Eles disputavam entre eles, um queria roubar a bênção do outro, e isso se estendeu para a sua família, a família de Jacó. E hoje o Senhor está dizendo,
está sendo quebrado. Eu estou te tirando desse solo contaminado e eu vou tratar as tuas raízes. Quantas nesta manhã querem ser tocadas por Deus? Querem ser tratadas pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu quero dar fruto. Senhor, eu quero ser uma árvore frondosa. Eu quero ser uma árvore, Senhor, que traz, sabe, alegria para quem está debaixo dela, que se alimenta, que é protegida. Sabe, amadas, isso vai acontecer na sua raiz. E eu queria chamar aqui algumas pastoras e líderes. Dá para vir rapidinho aqui? Pode vir. Vem Sandra, vem Edna, vem cá, pastora Vera, sobe aqui. Nós vamos ser plantadas, amém? Num solo que é de vida, um solo saudável, um solo, amém, queridas, que vai trazer vida e fruto. Só vocês três, volta, sobe aqui, pastora Edna, vem, Leila. Pode vir até mais, vem cá, Lu, vem, sobe aqui, Lu. Eu queria que vocês agora cruzassem os braços. Você conseguiu aquela foto para mim? Bota lá. Vocês estão vendo uma pessoa aqui? Olha lá. Vocês conseguem? Abaixa assim, como se estivesse prostrada. Vocês estão enxergando? Tem duas crianças ali. Olha o tamanho dessa árvore. Elas se chamam sequoias. E essa árvore, ela é interessante porque ela é muito alta. Olha lá. Pode mudar o slide, a foto. Ela é muito alta, mas tinha uma lá, querida, que ela era do tamanho da... Pode voltar. Aí. Pode ficar aí. Você viu? Somos tuas servas. E essa árvore, gente, ela é maior do que a altura da Estátua da Liberdade, da torre lá do Big Ben, lá de Londres. E é interessante que nessa região lá de São Francisco, tem florestas com estas árvores, que o tronco chega a dar, acho que mais de 10 metros de circunferência, e elas são muito altas. E vocês sabem, né? Tem tempestade, tem furacões e tantas coisas. E é interessante que elas permanecem firmes. E sabe qual que é um segredo delas? Que as suas raízes, elas não são tão profundas quanto a do carvalho, né? Que vai lá mais de, às vezes, 100 metros para baixo. Elas são um pouco mais rasas, mas elas vão se entrelaçando com as outras sequoias. Então, quando vem o vento, uma está segurando a outra, né? Quando uma levanta o pé aí para cair para trás, como se estiver, vai, levanta o pé mesmo, os dois pés, vai, aí, ela caiu. Por quê? Porque estão entrelaçadas, queridas. Na casa de Deus, o solo é um solo que traz cura e que vai fazer você se enraizar e você crescer. Agora, pega ali na tua irmã. Fala: irmã, eu preciso de você. Agora chacoalha lá. Algumas aí, levanta aqui, levanta o braço. Levanta aí, Leila, os dois pés. Não, joga para cima, vai. Não caiu. Por quê? Porque as suas raízes são raízes saudáveis e entrelaçadas. Quantos querem florescer na casa de Deus? Dá frutos, amém? Frutos que permanecem. Então, nós vamos orar agora. Fica entrelaçada com a tua irmã. Senhor, nessa manhã, nós te agradecemos
pela tua presença, pela tua palavra, que tem penetrado, Senhor, nas nossas raízes e tem trazido cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todos esses fungos e bactérias que estavam destruindo, Senhor, raízes, Senhor, que o teu Espírito Santo venha agora, venha nos tratar. Pai, nós muitas vezes vamos precisar liberar perdão, servir, nos comprometer, assim como foi ministrado, de amarmos a tua presença, irmos para este lugar, Senhor, secreto, de comunhão contigo. E nós dizemos, é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos viver todo o teu propósito sobre a nossa vida. Pai, que saiamos deste lugar, plantadas na casa do Senhor, e que nós possamos florescer e dar muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Só para fechar, né? Para dar o fechamento. Glória a Deus. Que palavra, hein, gente? Bora. Obrigada, meninas. Vai ter um louvorzinho? Você quer? Vocês querem cantar ou quer comer? Antes de cantar e comer. Gente, eu só queria dar um presente para minha amiga. Eu também te amo. Eu sou tão grata a Deus pela vida dessa mulher, como a gente viu, né? Uma pastora tão preciosa, tão íntegra, que ama a presença de Deus, que ama as suas ovelhas. E eu estou dando para ela um presente. Acho que é uma viagem para Israel. Em nome de Jesus, seja liberado, hein? Eu também, porque ela não vai sozinha, né, gente? E é um cheirinho, difusor de ambiente para a casa nova dela, que eu ainda não conheci, que ela está enrolando. Para de me enrolar, tá, amiga? Ela está inventando. Nós duas estamos sem tempo, mas vai. Não, nós vamos. Eu tenho que fazer uma comida para ela, gente. Não tem. Eu como pão com manteiga. Mas esse presente, eu acho que tem muito a ver com ela, né? Porque a pastora Vera realmente é o bom perfume de Cristo. Não é verdade? A gente chega com cheiro ruim. É ou não é, gente? Ela cheira aquela raiz e ela fala: Senhor, tu podes, né? E ela sempre exalando o bom perfume de Cristo. Então eu quero dizer para vocês da Vida Nova, vocês são muito abençoadas de ter a pastora Vera como sua pastora. Eu te amo, viu, amiga? Glória a Deus, gente. Assim